Depressão não é diagnóstico. Autismo não é diagnóstico. TDAH não é diagnóstico. Gastrite não é diagnóstico. São classificações. Inclusive, essa questão eu acho uma questão muito importante nesse universo que está havendo de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Uhum. Porque o paciente nessa condição, muitas vezes, ele plota a atenção dele para esse alfa, teta e delta. Uhum. Então, ele não consegue prestar atenção nas coisas objetivas, mas ele percebe quando você não está bem, ele tem outras percepções. Assim também é o autismo. Uhum. Muitos pacientes autistas meus, muitas vezes eu faço um mapeamento cerebral por EEG, tem a área somatosensorial muito voltaica em delta, ou teta, ou alfa. Você diria que tem mais atividade... Nas ondas cerebrais que o cérebro disponibiliza para a gente ver o invisível, para a gente Que perceber. seria alfa, Teta teta e delta. Uhum. Tá. Então não é um déficit. Aliás, eu não gosto de palavra déficit. Uhum. Você tem uma perna fraca, outra é forte. Uhum. Você é cego, você ouve melhor, não é? Então, toda vez que existe um handicap, uma disfunção de um lado, tem uma compensação de outro. Eu me lembro quando eu dirigi o Hospital das Casas André Luiz, 800 leitos com malformações as mais que você não pode imaginar. Tá? De raras. Uhum. Maior casuística da América Latina de malformações cerebrais, e ela era ligada eu não sei, antigamente tinha FEBEM, né? Então eram crianças sem família, mas Entendi. Crianças com gravíssimas alterações. E eu me lembro quando eu vinha os estagiários de medicina e tinha um pavilhão com crianças com as malformações as mais impressionantes, pode imaginar, e elas vinham felizes correndo assim, né? Sim, uma perna na cabeça, outra... do jeitinho que podia. Não é? E os estudantes pararam. E quando os estudantes pararam, elas também pararam. Aí eu falei, pô, olha que coisa engraçada. Os estudantes estão falando, nossa, eu nunca vi uma coisa dessa. E as crianças também falaram, nós nunca vimos uma coisa dessa também. É diferente de mim. Tipo assim... O que é exótico para um, é familiar. O que eles estranharam foi o susto deles. Entendi. A deficiência emocional dos estudantes. Uhum. Perfeito. Que era diferente para eles. Que não abraçou, não acolheu, se assustou. Não, eles se assustaram com o susto deles. Dos estudantes. Eles acharam diferente. Como assim? Qual é o problema? Não é? Aí eu falei, não, pera um pouquinho. Essas crianças, elas têm uma percepção do outro lado. Não é? Tanto que tinha uma criança que ela era tetraparética, tinha uma tetraparesia, né? Por secção medular do pescoço, numa paresia cerebral do parto, era cega e surda. Nossa. E nós desenvolvemos um trabalho para encontrar os pais. E nós encontramos o pai dessa criança. Quando o pai chegou no quarto, ela começou a soltar uma lágrima. Mas ela não ouve, não enxerga, não se locomove, nada. Quer dizer, ela tem uma percepção que vai além disso. Não é? Então, eu acho que quando você fala deficiência, você enterra... Eu entendi. Se você disser assim, é uma inteligência diversamente capacitada, ou uma diversidade de capacidade, você abre o raciocínio para falar aonde está a capacidade. Entendi. Abre. Entende? Então, isso acontece... A pessoa tem uma disfunção, então a potência dela foi para outro lugar. Quando você faz um diagnóstico, não basta você diagnosticar a doença, você tem que analisar para onde foi a potência. Entendi. Você tem que fazer esse diagnóstico. Porque, veja, o que quer dizer medicamento no latim? Caminho. Remédio é reencaminhar. Medicamento, caminho. Caminho. Remédio, reencaminhar. Tá. Então, o que é medicar? É entender que aquele desafio de sofrimento, ele está levando, é um caminho para te levar a você encontrar a tua melhor parte.
Uma vez bem medicado, você ajuda nesse caminho. Quando você vai medicar, você precisa de ver qual é a estratégia que você está colocando. Eu vou usar esse fármaco, eu vou trazer conforto, mas eu não terminei aí. Eu preciso de ver para onde está a potência da pessoa. O que a vida quis chamar dessa pessoa, que é a potência dela. Isso também é diagnóstico. Só que quando você faz esse diagnóstico, você empodera o paciente. Como a cura é imputada ao paciente, é uma responsabilidade do paciente, o médico precisa de entregar essa potência para ele. Como se fosse restaurar o sentido e propósito da vida dele. O que significa aquele desafio que ele está passando, que está causando sofrimento? É como dizia Viktor Frankl, um sofrimento que não tem sentido é uma doença. Um sofrimento que tem um sentido é um caminho. Exatamente. Não é? Então, quando você encontra o porquê você está passando por aquela experiência de sofrimento, o que ela veio chamar de você, que é a tua melhor parte, você se curou. Você deu sentido e propósito à sua vida. Porque a doença não é a lesão, é como você maneja. É como você maneja. Agora, se a gente não amplia o lastro de percepção existencial do que é o ser humano, a gente não consegue localizar o que a gente está fazendo como médico. A gente acaba sendo um quimiatra. Quais estratégias você sugere para ajudar os pacientes a distinguir entre pensamentos intrusivos e percepções genuínas? Bom, primeira coisa, você precisa saber ao que você veio. Então, normalmente, o meu paciente ele não sabe. Acho que a maioria das pessoas não sabe, Sérgio. Não sabe. Não sabe. Então, eu faço uma sugestão para o paciente. Vamos começar pesquisando a tua parte espiritual. As ondas alfa, as ondas delta, as ondas... Vamos ver como é que é. Aí aparece ali. Aí aparece, por exemplo, vamos supor, uma área de Wernicke, muito ativa. Nossa, você tem uma conexão na linguagem aqui. A gente podia trabalhar um pouco o processo criativo. Nossa, eu tenho isso, eu costumava escrever. Aí começa a aparecer perfis, possibilidades. Começa. Aí o que eu faço? No meu serviço, eu recebo meus pacientes numa experiência espiritual. Uhum. Independente da religião. Eu tenho judeu, padre, muçulmano, tenho uma experiência espiritual. Porque se a gente não criar esse ambiente, como é que nós vamos lidar com essa dimensão? Então eu tenho um trabalho voluntário. Toda semana eu recebo os pacientes familiares para a gente passar por uma experiência espiritual. Tem experiência de meditação guiada, de bioenergia, tem experiências de intercâmbio espiritual, tem várias experiências para a gente viver um pouco junto isso e descortinar horizontes. E aí, na sequência, o paciente ele vai encontrando. É lógico, ele chegou lá com uma doença autoimune, uma retocolite ulcerativa, ou chegou com uma esquizofrenia, tudo. Vamos reconstruir esse diagnóstico, porque o pessoal confunde muito diagnóstico com classificação. Depressão não é diagnóstico, autismo não é diagnóstico, TDAH não é diagnóstico, gastrite não é diagnóstico. São classificações. O que é o diagnóstico? Como aquilo funciona naquela pessoa. O que é aquela pessoa? Pela Organização Mundial de Saúde. É um ser biológico, psicológico, social, ambiental, funcional e espiritual. E você precisa definir como aquilo se resolve na pessoa em todas as dimensões dela. Aí você chegou num diagnóstico. A partir dali você vai definir conduta. Senão você não trata a pessoa. E ocorre essa falência que está acontecendo com a medicina. O que você está falando é que os médicos estão se precipitando em dar dentro da classificação que está... Confunde classificação com diagnóstico. Você pega, é o todo. Para você entender, você que é ouvinte, tal, gastrite. Chegou um paciente no consultório, olha, que é uma coisa bem concreta, com fraqueza nas pernas. Era um atleta, não consegue mais correr, mal consegue andar. Foi investigado, se estava com esclerose múltipla, não estava. Paraparesia espástica tropical, que é uma virose que tem dado bastante, não estava. E tal, nada. Sabe o que era? Era carência de B12. Ele estava com a B12 a menos de 100
porque tinha uma gastrite crônica que não absorvia B12. Era gastrite o diagnóstico dele. Ele não tinha dor de estômago. O outro tinha pneumonias recorrentes de base de pulmão. Até o próprio remédio que, em geral, se dá para gastrite, prejudica a absorção de B12. Mais ainda. Aí, o outro tinha pneumonias de repetição. O que era? Era um refluxo por uma gastrite. O outro tinha a dor de estômago. Entende? Bom, os 3 são gastrite, mas espera um pouco. Cada um é um diagnóstico diferente, porque são histórias diferentes, perfis diferentes, hábitos diferentes. Eu posso até usar o mesmo pantoprazol, vamos supor. Eu posso até usar o mesmo, mas eu vou ter que estabelecer condutas diferenciadas para cada um. Então, veja, olha, eu estou falando de uma gastrite. Imagina quando você fala depressão, quando você fala ansiedade, quando você fala TDAH. Aí você constrói a doença na pessoa mesmo. Pela falta de fazer um diagnóstico. Isso é uma coisa da doutrina médica. E diagnóstico envolve você enxergar a pessoa nas dimensões da pessoa. Então, tanto assim que a Associação Americana Mundial de Psiquiatria fala, tem que pesquisar o domínio espiritual. Está na definição de saúde mental. Pronto. Tudo isso. Né? Bom, aí o que eu vou dizer? O que eu sugiro? Eu sugiro primeiro, assim, precisa de acertar o diagnóstico. Eu gosto de trabalhar esse eixo do ponto de vista existencial para trabalhar a potencialidade da pessoa. Entendeu? Que é a busca de sentido e propósito daquela pessoa. Aí vai nascendo, porque tudo isso nasce de dentro da pessoa. Não sou eu que vou colocar para ela. Eu tenho que dar espaço para poder nascer de dentro dela. Ou ajudar, né? O professor Benson, ele criou na Harvard o Mind Body Hospital. E o professor Benson, ele trabalhava o bem-estar evocado. O médico evoca do paciente. Não é? E eu tive a oportunidade de conviver com o professor Benson, que era uma pessoa espetacular, se interessava muito pelos nossos estudos, mas desencarnou faz uns 2 anos, mais ou menos. Não é? Mas entendi o raciocínio dele. Sim. Você conhece alguém ou ama alguém que tem transtorno de personalidade borderline? Pode ser um filho, pode ser um marido, pode ser uma esposa, pode ser um namorado, pode ser uma namorada, ou pode ser um grande amigo ou uma grande amiga. Se você quer ajudar de fato a entender e ajudar a ter uma vida mais tranquila com essa pessoa, eu sugiro que você assista a minha palestra no dia 12/11, às 19 horas, lá no YouTube. É fácil, basta você se inscrever no link que está aqui embaixo e não perder essa oportunidade, porque a gente vai debater muita coisa boa lá.